Chegando um minutinho mais cedo, para dar tempo do Instagram avisar que nós já estamos ao vivo. Vou aguardar que vocês a chegarem, se ajustarem aí, sentar para esse nosso momento especial de toda quarta-feira, que eu considero o nosso momento do encontro semanal, para fazer uma pausa, para a gente respirar, para a gente cuidar do nosso interior, cuidar do nosso coração, fortalecer a nossa paz, cuidar das nossas emoções. Esse é o nosso objetivo aqui, toda semana, sagrado. Às 8 e 8 da noite eu tô chegando por aqui, sempre com um assunto, com um tema que seja necessário para trazer mais leveza para o nosso dia, mais equilíbrio emocional, porque, gente, não tá fácil não, né? Nesse mundo tão louco que nós estamos vivendo, se a gente não tirar um tempinho para a gente olhar para dentro, para a gente voltar para o nosso centro, é muito fácil a gente entrar em desequilíbrio, né? Então sejam todas muito bem-vindas, as minhas queridas. Tô vendo aqui que já chegou a Gabriela, a Mila, chegou a Gleides, a Gisele. Sejam todas muito bem-vindas. Eu costumo dizer, meninas, que esse nosso momento aqui é como se a gente estivesse na sala da nossa casa. Sabe aquele tempinho que a gente tira para conversar, aquela conversa gostosa, aquele momento de conexão com as pessoas que estão à nossa volta? Durante a nossa semana, na nossa correria do dia a dia, a gente não tem tempo para fazer isso. Então eu criei esse pequeno espaço aqui, um momento de 30, 40 minutos, né? Eu acho que é possível para todo mundo tirar esse tempinho pra gente cuidar da gente mesmo, né? Cuidar das nossas emoções, olhar para dentro, entender o que está acontecendo aqui, fazer uma autoanálise. Então esse é o nosso objetivo aqui toda semana. Então já chega aí, já senta, se você quiser pegar um papel e uma caneta para fazer anotações também pode, porque eu sempre estou trazendo algumas dicas aqui para que você possa aplicar aí no seu dia a dia. Tô vendo aqui que a Mariane chegou aqui também. Seja muito bem-vinda, Mariane. Mariane, nós nos conhecemos nesse final de semana em Brasília, não é? Você que tá aqui. Ó, que honra ter você aqui na minha live. Obrigada por sua participação, tá? Tô vendo que a Gisele Soares também tá aqui. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Olha, para quem tá chegando agora, às vezes é a primeira vez que tá aqui assistindo a minha live, né? Eu sou Jane Rocha, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e há 14 anos eu ajudo as mulheres a reencontrarem leveza, paz, o equilíbrio dentro de si mesmas, mesmo quando o mundo lá fora, mesmo quando vocês estão passando por um momento turbulento, aquele momento desafiador. Então esse é o meu propósito, há 14 anos eu faço isso, há 14 anos eu ministro treinamentos. Antes de vir para o digital eu trabalhava com homens e mulheres, hoje o meu foco maior são mulheres, mas se por acaso aparecer algum homem aqui, você também se sinta à vontade, é muito bem-vindo, mas o meu maior público sempre foram as mulheres. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo que afeta profundamente a nossa saúde emocional. Como manter o equilíbrio emocional diante de julgamentos, diante de cobranças, como a gente não se deixar afetar por isso. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, o quanto que a opinião dos outros, o quanto que o julgamento das pessoas lá fora, o quanto que isso pesa para você? O quanto que isso afeta, o quanto que isso tira a sua paz, o quanto que isso, de alguma maneira, tira você de ser quem você é. E olha, é uma pergunta que às vezes a gente tem que parar um pouquinho pra gente olhar pra dentro e encontrar a resposta.
Porque muitas vezes a gente está tão no automático, né? Às vezes a gente está tão conectada a esse olhar do mundo lá fora que a gente nem se percebe o quanto que isso pesa, o quanto que isso nos tira do nosso equilíbrio, né? O quanto que isso nos tira do nosso jeito de ser. Por que é importante a gente entender sobre isso e identificar na gente o quanto que isso pesa? Porque se a gente não aprender a lidar com isso, isso faz com que nós perdemos a nossa paz, com que a gente perca a nossa força e até a nossa identidade. Porque olha só, se eu e você ficamos o tempo todo preocupadas com o que as pessoas pensam, com o julgamento que elas estão fazendo a respeito de nós. O que são esses julgamentos que eu estou falando aqui? Sabe quando você fica escutando das pessoas assim? Por exemplo, Tatiana, mas você deveria fazer desse jeito aqui. Ou então, Mariane, por que você não fez desse jeito? Eu acho que desse outro jeito seria muito melhor. Ou então, Gisele, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Ou ainda, às vezes a pessoa fala assim, Gleides, você não deu conta de fazer isso desse jeito? Nossa, pra mim é tão simples, pra mim é tão fácil. São esses julgamentos que a gente está falando aqui. E você sabe o que é pior? Às vezes, ele nem é verbalizado. Às vezes a pessoa nem verbaliza isso. Mas onde a gente percebe? No olhar, no tom de voz, ou naquele silêncio que a pessoa nem precisa falar nada, mas você sente que ela está te julgando de cima a baixo a sua decisão. Não é verdade? Às vezes não precisa nem da pessoa falar. A cara dela já está dizendo tudo, né? E o que isso gera na gente? Gera uma sensação de que eu estou sendo inadequada. Isso gera ansiedade, às vezes gera insegurança. Será que isso que eu estou fazendo, será que eu tomei a decisão certa mesmo? Sentimento de culpa, porque às vezes, diante de uma cobrança, por exemplo, alguém cobra porque nós não fizemos algo de determinada maneira. Imediatamente, qual é o sentimento que vem? De culpa. Dificilmente a gente para pensar se eu deveria mesmo ter feito isso do jeito que essa pessoa está querendo. Será que eu deveria ter feito do jeito que ela está pedindo, do jeito que eu estou sendo cobrada? Às vezes o primeiro sentimento que vem é a culpa, vem a vergonha, vem a ansiedade, aquela sensação, que eu não sei se vocês já sentiram isso, de completa inadequação e parece que a gente nunca é suficiente, nunca é boa o bastante para nada. Me conta que alguém de vocês já teve essa sensação? Diante da cobrança, diante do julgamento das outras pessoas, alguém já se sentiu assim? E eu vou confessar uma coisa para vocês, meninas. Essa pessoa que vos fala é aquela pessoa que passou, eu posso dizer que metade da vida com esse sentimento. Por isso que é um assunto que para mim tem um peso muito grande. Porque grande parte da minha vida, acho que a metade da minha vida, eu fui essa pessoa que o tempo todo estava preocupada com o que as pessoas estão pensando de mim. Sabe? Querendo agradar, querendo sempre satisfazer a necessidade das pessoas. E por isso que eu sempre falo para vocês aqui, quem assiste as minhas lives sabe disso, que eu costumo dizer que o autoconhecimento é uma libertação. E foi o que me libertou. Porque foi preciso eu aprender a identificar o que estava dentro de mim, o porquê que os olhos, a opinião, o julgamento das pessoas lá fora tinha esse poder sobre mim. Então, foi olhando para dentro, foi me conhecendo, que veio essa libertação, esse entendimento do que é realmente, quando é que precisa realmente ter esse peso, a opinião das outras pessoas, né?
O Gilson acabou de chegar, seja bem-vindo, Gilson, aqui na nossa live. Senta aí, fique à vontade. Você sabe que o tema que nós estamos falando aqui hoje é um tema de extrema importância, porque todos nós, em maior ou menor proporção, nós temos essa preocupação com o que as pessoas pensam sobre nós, com o julgamento que as outras pessoas têm, daquela cobrança que tem algumas pessoas que mais ainda, né? Nos cobram, exigem. Então nós hoje aqui vamos aprender a separar isso. Como é que nós vamos identificar o que tem relação com a gente e o que tem relação com o outro, né? Imagina, não sei se vocês viram na minha imagem que eu trouxe aqui, da nossa live dessa semana, quando eu falei sobre o tema, eu usei a metáfora de um guarda-chuva. E eu acho importante nós entendermos o que significa esse guarda-chuva. Imagine o julgamento das outras pessoas. Isso aqui que a gente está falando, das cobranças, os julgamentos, as críticas, as comparações. Imagine isso como uma chuva caindo sobre a gente aqui o tempo todo, né? E quando a chuva cai, ela não pergunta se você está pronto, ela simplesmente cai. Agora, cabe a mim e a você proteger disso. De que forma que a gente pode proteger? Abrindo um guarda-chuva sobre a gente. É a única forma desses julgamentos, dessas críticas, dessas comparações não nos afetar. Então, sem o guarda-chuva, o que vai acontecer? Isso vai nos atingir o tempo todo diretamente. Com o guarda-chuva, a chuva vai continuar caindo. Mas nós não vamos ser afetados por essa crítica, por essa comparação e por tudo que vem lá fora, né? Por tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos ter o poder de que a chuva vai continuar assim, mas ela não vai nos afetar. Porque é como se a gente criasse agora um guarda-chuva para nos proteger emocionalmente, né? Então, é isso que vai nos manter secas, é isso que vai nos manter protegida, porque lá fora, gente, vai continuar do mesmo jeito. As pessoas não vão mudar, o mundo não vai mudar lá fora. Então, nós precisamos cada vez mais desenvolver essa habilidade aqui de nos protegermos disso que nos afeta. Porque é aqui que nós temos controle, gente. Lá fora, a gente não tem controle sobre nada do que acontece. O que é não ter equilíbrio? Eu vou trazer aqui sobre o que não é, para que a gente não confunda, tá? Não significa que eu tô falando aqui, agora a gente vai se tornar uma pessoa fria, sabe? Que ignora tudo, que não liga pra nada, que não é rebeldia, tá, gente? Não é disso que eu estou falando aqui. Não é também você viver se justificando o tempo todo quando essas coisas acontecerem. Não é isso. Entenda que equilíbrio emocional é muito mais uma maturidade. É a gente saber a lidar com essas questões lá fora, que vão continuar acontecendo o tempo todo. Isso é maturidade. Não é fugir, não é ficar justificando, mas aprender a lidar com isso. A lidar com as pessoas lá fora? Não, gente. A lidar com o que está aqui dentro da gente. Isso que se chama maturidade emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional. E aí existe uma série de nomes aí, mas na prática é isso. Então, por que é importante a gente aprender a lidar com essas questões? Porque é isso que vai fazer com que a gente tenha leveza, tranquilidade, né? Parar de carregar, de dar muito valor, de dar peso ao olhar das outras pessoas. E vocês já perceberam, gente? Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui. Pode até ser que esse peso da opinião das pessoas que estão lá fora não é de todo mundo. Mas algumas pessoas parece que têm um poder maior sobre a gente. Isso acontecia só comigo ou acontece com vocês também?
Como é que é para vocês que está aqui? Vocês sentem que algumas pessoas parece que têm um peso maior? A opinião dessas pessoas? O julgamento dessas pessoas? A cobrança de algumas pessoas, vocês percebem que tem um peso maior? Me conta aqui, porque para mim era assim, não era todo mundo, sabe? Mas algumas pessoas tinham poder maior emocionalmente falando sobre mim. E eu quero saber se isso faz sentido para vocês ou era só para mim mesmo. Então, isso vai fazer com que você recupere essa leveza emocional. Quando a gente tem controle, né, sobre o que é que pesa aqui dentro de mim. Você vai melhorar os seus relacionamentos. Porque veja bem, pessoal, observe que é uma sequência, né? Se a gente está bem emocionalmente, se a gente tem controle das nossas emoções, o que isso significa na prática? Observem, pessoal, que eu gosto de trazer sempre para a prática. Porque às vezes a gente falar de emoções é muito abstrato, né? Às vezes vocês podem olhar para mim e falar, Jane, é tão bonito você falar sobre isso, mas na prática parece que o negócio tem outro peso. E é verdade, vocês têm razão. E é por isso que eu trago sempre exemplos práticos. Mas veja bem na prática como é que funciona. Presta atenção nessa sequência. Se você desenvolve o controle emocional, o que vai acontecer na prática? Você vai deixar de ser aquela pessoa que reage impulsivamente. Se você deixa de reagir impulsivamente, naturalmente isso vai refletir nos seus relacionamentos. Por que você vai refletir nos seus relacionamentos? Porque quando a pessoa vier com uma crítica, com um julgamento, com uma cobrança, ao invés de você reagir imediatamente, você vai olhar para a pessoa e ter o discernimento do quanto que aquilo é seu, do quanto que aquilo te afeta ou não. E observa, se a gente não reage, é como aquilo bate aqui, mas não vai ter uma resposta imediata. E naturalmente a consequência disso é que vai melhorar os relacionamentos. Porque o relacionamento, gente, é um conjunto de coisas, né? Ninguém briga sozinho. A briga vai vir, vai acontecer, o desgaste na relação. Essa pessoa vem com 10 pedras na mão e julga e fala, mas é muito da maneira que eu recebo aquilo, da maneira que eu reajo aquilo, diante daquela situação. Faz sentido isso para vocês? Então, imediatamente vai melhorar os nossos relacionamentos. E um outro ponto que eu acho assim, fantástico isso, gente, é que você ganha autonomia, liberdade emocional. O que isso significa, gente? O outro não tem mais o poder de controlar a gente. Não tem mais peso o que aquela pessoa pensa, o julgamento dela. Deixa de ter peso. Tem noção do quanto que isso é libertador, gente? Do quanto que isso é uma liberdade pra gente? O outro pensa o que ele quiser, o outro julga o que ele quiser. Não me afeta mais. O que é isso, gente? Autonomia, liberdade emocional. Então você vai ter mais clareza também, né? Para você discernir, ter esse discernimento. Porque muitas vezes, quando vem um julgamento, quando vem uma crítica, quando vem uma comparação, aquilo vira uma novela dentro da nossa cabeça. A gente fica pensando, nossa, mas eu deveria ter feito isso. Ah, mas será que então eu deveria ter atendido aquela demanda, aquilo que a pessoa pediu, aquela cobrança? E a cabeça da gente não para. Fica mil aqui, vira uma novela, um filme de longa-metragem na cabeça da gente. Então isso também vai trazer mais paz, mais clareza pra gente. E o que significa isso numa única palavra? A gente vai estar mais conectado a quem a gente é de verdade. Faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? O que é isso? O que significa? A gente vai estar mais conectado ao nosso centro, à nossa essência. Quanto mais desconectado a gente está da gente mesma, do nosso interno, da nossa essência, da nossa identidade,
Quanto mais desconectado, mais as pessoas, a opinião alheia tem poder sobre a gente. O contrário disso, o que é? Quanto mais conectado a gente está com a gente mesmo, menos o mundo lá fora tem poder sobre a gente. E eu sei que vocês, algumas de vocês podem estar pensando aqui assim: ah, Jane, mas eu me importo demais com a opinião dos outros. É impossível mudar isso. É possível, tá? É possível, e como eu disse agora há pouco, eu sou o maior exemplo disso, tá, pessoal? Mas é claro que isso exige o quê? Consciência, isso exige treino, novas referências internas. O que significa novas referências internas? É você saber quem você é de verdade. É você se conhecer, saber quais são as suas forças, saber quais são as suas fragilidades. É você se conhecer. Então, se você se conhece, o que a pessoa vai falar lá fora, você vai ter o discernimento. Quanto que isso faz sentido e quanto que isso não faz sentido. Ah, Jane, mas eu tenho medo de decepcionar as pessoas lá fora. E isso era o que mais pegava pra mim, gente. Era o medo de decepcionar as pessoas, né? O que será que as pessoas não vão gostar mais de mim? O que será que... Sabe, eu não queria magoar as pessoas, eu não queria decepcionar as pessoas. E aí, sabe o que eu aprendi? Eu não tô aqui para corresponder às expectativas de todo mundo. Não tô. E mesmo porque a gente não dá conta. Porque cada pessoa tem uma expectativa diferente a respeito da gente. Entenda isso. Cada pessoa tem uma expectativa diferente a respeito de você. As pessoas não olham para você esperando as mesmas coisas. Olha só. Seus filhos olham para você, tem um tipo de expectativa. Seu marido, a sua esposa olha para você, tem outro tipo de expectativa. As pessoas do seu trabalho têm outro tipo de expectativas. E nós não conseguimos atender todas essas expectativas. Porque a expectativa é dela. As pessoas olham pra gente conforme o mundo delas, conforme elas são. As expectativas é conforme o olhar, a lente que ela enxerga o mundo. Agora, como que nós vamos conseguir a corresponder todas essas expectativas? E aí, no trabalho, por exemplo, né? Ah, mas e se eu não conseguir atender a todas as cobranças? Pessoal, eu disse agora há pouco, não é que você agora vai ignorar tudo, não é isso que eu tô falando aqui, tá? A diferença é que você vai ter o discernimento para entender aquilo que é real, aquilo que é uma demanda real, que você precisa olhar para aquilo e avaliar, e o que não é. Esse é o ponto, é você ter o discernimento, é você poder ajustar isso. Não estou dizendo aqui que a gente vai ter que ser perfeito, atender a todas as expectativas. Não, é olhar e ter um discernimento. E olha, entenda uma coisa. Aquela pessoa que muito cobra, exageradamente, que exige que você atenda todas as expectativas dela, olha, presta atenção. Isso é um sinal de alerta, tá? Geralmente, eu quero que vocês observem a partir disso, tá? A partir de hoje. A pessoa que muito cobra, excessivamente, geralmente é a pessoa que menos entrega, tá? Quem é muito bom para exigir, quem é muito bom para cobrar, quem é muito bom para poder feito, quem é muito bom para julgar, observa que geralmente essa pessoa, ela é a que menos entrega. Comecem a prestar atenção. Isso que eu tô falando para vocês, pessoal, isso parte de uma observação minha, tá? Mas eu quero convidar vocês a observarem isso. Então, não tenha receio de prestar atenção e ter esse discernimento, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como que eu vou trazer para vocês alguns passos aqui para que vai ajudar vocês a aplicar isso no dia a dia. Então, o que não é? Não é para você ficar se justificando,
Não é esse, né? Não é esse o propósito. Não é para você tentar ficar agradando todo mundo também, não é esse o objetivo. A você deixar de fazer aquilo que não faz sentido para você, para evitar o julgamento. Não, eu vou ter que fazer porque o que é que as pessoas vão pensar? Né? O que vão dizer sobre mim? Ou você agir impulsivamente. O que eu estou dizendo aqui em resumo? Deixar que a opinião do outro, que o olhar do outro, que o julgamento do outro decida para você. Não é o que você queria, mas você vai lá e faz, porque tem peso o que as pessoas pensam, né? E cada vez mais isso distancia você de quem você é. Então, qual que seria aqui para a gente começar já a exercitar isso, tá? Primeiro ponto que eu quero é que vocês identifiquem essas pessoas aí no convívio de vocês, seja no trabalho, seja as pessoas que você tá aí no seu dia a dia. Identificar essas pessoas que fazem isso, tá? Primeiro é a pergunta que eu fiz lá no início: o quanto que o olhar do outro tem peso sobre você. Primeiro a gente vai olhar para dentro. Você é uma pessoa que se preocupa muito com o que pensam, com o que falam sobre você? Esse é o primeiro ponto, tá? Depois, entenda quais são essas pessoas que vai representar um sinal de alerta aí. Quem são? Olha, pode ser filhos, pode ser cônjuge, pode ser as pessoas do seu trabalho. Todos os lugares pode ter pessoas desse jeito, tá? Que nos julgam, que nos cobram, que nos criticam, que nos comparam com as outras pessoas. Em todos os ambientes nós vamos entender que vai ter esse tipo de pessoa. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. O nosso objetivo aqui não é mudar as pessoas lá fora, mas é a gente aprender a equilibrar aqui dentro para que isso não nos afete, para que isso não tenha peso sobre a gente. É esse o nosso objetivo aqui, tá? Então, o primeiro exercício, eu chamo isso de processo de 3 etapas. Olha só, primeira coisa é você respirar antes de agir, tá? Essa pausa, ela é o primeiro guarda-chuva que você vai usar. Tá? Respira, dá uma pausa quando vier alguém com julgamento sobre você, tá? Respira fundo, tira esse momento de pausa, porque é o nosso momento aqui, o primeiro ponto de equilíbrio é esse. Qual que é a segunda etapa? Uma pergunta interna, você com você mesma. Essa cobrança faz sentido para mim? Será que isso fala mais sobre mim ou tá falando mais sobre o outro? Esse julgamento. Então, olha só. Primeiro, se faz sentido para você. O segundo, se isso é mais sobre mim ou é mais sobre o outro. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tenho uma amiga que ela chegou para mim, nós temos uma relação de muita confiança, e ela falou assim pra mim: Jane, eu tô assim tão chateada, porque aconteceu essa semana que a minha prima, ela ficou chateada comigo e falou algumas coisas pra mim, porque aconteceu uma situação em que eu fui na casa de uma outra prima nossa que a gente tem, e passei o dia lá com ela. E aí, na semana passada, eu tinha falado pra ela que ela me convidou para ir pra casa dela, e aí eu não pude ir porque eu tinha algumas coisas para fazer. E aí, essa semana, eu fui na casa da... Olha só, pessoal, uma coisa simples do nosso cotidiano. E aí, ela tinha ido na casa de uma prima, não tinha ido na casa da outra prima que tinha convidado ela na semana anterior. E ela falou assim: e essa prima que eu não fui na casa dela, nossa, tá muito chateada comigo, porque falou assim que eu não tive consideração com ela, porque eu tinha que ter ido na casa dela semana passada. E ela falou: eu tô muito chateada com isso. E a pergunta que eu fiz pra ela foi assim: amiga,
isso é sobre você ou isso é sobre ela? Porque, de fato, você não foi na casa dela porque você não podia naquele momento, não é? Sim, Jane, eu não podia naquele dia. Tá, e agora você pôde ir na casa da outra prima, não foi? Sim, foi isso. Eu falei, então, isso é sobre você ou é sobre ela? Ela falou assim, não é sobre mim, né? Eu falei, não é sobre você. É sobre ela. Ela que tem uma relação que é insegura, que é ciumenta, ou poderia dar uma série de características aqui. É sobre ela, não é sobre você. Então, percebem? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu trouxe um exemplo muito simples, mas isso pode ser reaplicado em várias situações da nossa vida. Então, tenha esse discernimento. Quando eu falo para vocês aqui, para vocês parar, respirar, é isso. É esse parar, é essa pausa, que eu chamo, é o primeiro guarda-chuva que você vai abrir, é você olhar para você e se perguntar, isso é sobre mim ou é sobre a outra pessoa? Isso é muito poderoso, parece uma pergunta simples, mas é aquilo que faz com que você devolva para o outro aquilo que é dele. E a gente tem mania, pessoal, de ficar carregando pra gente coisas que não é nossa, coisas que é do outro. Você sai, vai pro trabalho, levanta cedo, e aí você já encontra uma pessoa que está estressada no trânsito e que já xinga você no trânsito, que já fecha você no trânsito. E aí o que acontece? Normalmente, a gente cata esse estado de humor do outro pra gente. Já se deixa se afetar por isso. Agora tem o outro e tá você também aqui agora. Já são dois estressados no trânsito, né? Ter o discernimento de que o que é do outro e o que é nosso. Isso a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Lembra na live da semana passada que nós falamos sobre isso? Né? De não trazer da rua para dentro da nossa casa. E aqui agora a gente vamos mudar o local nosso, vamos mudar o nosso... Imagine que a gente está dentro da nossa casa e aí de repente chega o outro já estressado, já é do outro, não é nosso. Pessoal, se vocês entenderem só esse ponto nessa live de hoje, vocês já vão mudar muita coisa na vida de vocês. Porque começa a prestar atenção. O quanto que nós trazemos para nossa bagagem, para o nosso dia, para o nosso estado de humor, aquilo que não pertence a nós. A gente sai carregando, catando o lixo que os outros saem jogando aí fora e traz pra gente. Então aqui, o que eu estou trazendo para vocês hoje é tenha o discernimento de entender o que é seu e o que é do outro. Aqui a gente está falando sobre críticas, sobre julgamentos, sobre comparações. Gente, comparação é algo que nos afeta de uma maneira, parece que até sobrenatural. Alguém fala pra gente, mas fulano fez isso, fulano conseguiu entregar isso aqui desse jeito, fulano trabalhou até isso. Não sei por que isso tem poder de nos afetar de uma maneira tão grande assim. E a gente vai trazendo isso para nossa vida. Isso faz com que a gente se sinta menos, se sinta comparado, se sinta inferiorizado. Então, olhe para você e se pergunte, né? É sobre mim ou é sobre o outro? Outra pergunta, eu tô fazendo isso por mim mesmo? É porque faz sentido para mim ou eu tô fazendo para agradar a pessoa? Ou seja, não faz sentido para mim, mas eu tô fazendo porque o olhar do outro, a opinião do outro, pesa a tal ponto de que eu vou me desconectar da minha opinião, do meu jeito de ser, às vezes até dos meus valores, para fazer aquilo que o outro quer. Ou porque tem peso que a outra pessoa, a opinião da outra pessoa, né? Jane, mas você deveria ter feito isso desse outro jeito. Né? E aí a gente fica aqui se martirizando. Mas será que eu deveria ter feito isso mesmo? Né? Qual que é a ideia que eu estou trazendo aqui pra gente, para que vocês avaliem sobre ela?
Quando você olhar para dentro de você e você se perguntar, não é isso que eu quero fazer, isso não faz sentido para mim, o que você vai fazer? Você vai ter a sua opinião. Você não é para você ser sem educação, não é para você ser grosseira, não é nada disso, gente. Lembra? Não é você ser agressiva, você ser rebelde, não. O que você vai dizer? Olha, obrigada pela sua opinião, eu até entendo, né? Mas neste momento, esse é o jeito que faz sentido para mim. Percebe? Eu tô de forma simples, sem ficar justificando demais, calmo, leve, mas firme, tá? Agradeço pela sua opinião, mas nesse sentido, nesse momento, isso não faz sentido para mim. Pessoal, às vezes é difícil a primeira vez, é difícil a segunda vez. Eu tô falando isso porque foi um exercício para mim, tá? Eu tive que treinar fazer isso. Mas até hoje eu me lembro da sensação de libertação que foi isso. De pensar que eu não tenho que ficar fazendo coisas que não fazem sentido para mim. Que o que o outro pensa é o que o outro pensa. Lembra? Cada um enxerga o mundo por uma lente. E essa lente, ela é construída, a gente fala muito sobre isso aqui, conforme as experiências, as dores, conforme a vida que aquela pessoa teve. E tá tudo bem, gente. A gente não vai sair brigando com as pessoas, tentando convencer as pessoas do nosso jeito, não. Mas ele enxerga o mundo de um jeito que pode ser diferente do meu. E é isso que o tema da nossa live aqui hoje. Para que você tenha o discernimento de olhar para a opinião do outro, olhar para a crítica do outro e olhar para você e entender o quanto que disso faz sentido para você, que peso que isso tem na sua vida. Então é esse o tema da nossa live aqui hoje, tá? Então eu vou trazer, como eu sempre faço, né? Eu vou trazer já um pequeno passo aqui pra gente já colocar em prática, né? Tô vendo que o Thiago Barbosa chegou aqui, tô vendo que a Valdeli, o meu amigo Carlos tá aqui também, a Rosimeire, a Valéria, o Galdino, minha amiga Adelaide, pessoal, todos vocês, a Rosângela chegou aqui também. Deixa eu ver aqui, a Boutique Oficial. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu tô achando que vocês hoje estão muito caladinhos aqui, né? Inclusive o meu amigo Gilson, que geralmente comenta e faz perguntas. Tá todo mundo hoje muito tímido aqui. O que foi que aconteceu com vocês, tá? Então, olha só, eu vou trazer aqui um pequeno passo para que vocês aí que identificarem, nossa, Janesse é um tema que pega pra mim, eu tenho essa dificuldade, a opinião das outras pessoas tem peso na minha vida. Então, olha, eu vou trazer aqui um pequeno passo para você aplicar aí no seu dia a dia, tá? Hoje, vai começar por identificar, tá? Hoje, antes de você dormir, você vai fazer um exercício eu vou chamar esse de exercício do guarda-chuva. Antes de dormir, você vai escrever, preferencialmente. Lembra que eu sempre peço para vocês escreverem, para a gente ficar registrado aí, para que depois você possa revisitar essas anotações que você fez. Coloque no bloco de notas do celular, onde for mais fácil para você. Hoje, essa semana, você vai fazer esse exercício hoje antes de dormir. Mas essa semana, qual foi o julgamento que mais atingiu você essa semana? Qual deles? De quarta-feira pra cá, até hoje, você lembra de algo que mexeu com você, de algo que teve peso, algo que te fez sentir mal, você se sentiu comparada, você se sentiu incompetente? Teve algo? E agora, nós vamos para o passo 2 desse exercício. Consegue identificar algo que aconteceu aí essa semana? O passo 2 é: qual parte
desse julgamento que você sofreu durante essa semana é de verdade sua? Consegue separar isso? Qual a parte que é realmente sua e qual a parte que é do outro? Que diz respeito ao outro, a forma que o outro enxerga o mundo, o jeito do outro lidar. Qual que é? Porque o que é importante a gente entender? Se a gente olhar a nossa volta também, pessoal, vocês já perceberam o quanto que tem pessoas que é crítica, que nada é o bastante, nada é suficiente? É aquela pessoa que olha para o copo, ela sempre vê o copo meio vazio, né? Naquela metáfora lá de duas formas de olhar o copo. Ou ele é meio cheio, ou ele é meio vazio. Essas pessoas que olham para esse copo só meio vazio, tudo que você faz nunca vai ser o bastante. Nunca. Você pode entregar o seu melhor. Você pode se desdobrar. Que ela vai olhar para você e vai achar o defeito, vai achar o que não foi suficiente, vai achar o que não foi bastante. Geralmente são aquelas pessoas vitimistas. E olha, elas não se reconhecem desse jeito, tá? Às vezes elas se reconhecem como pessoas que são, não, eu sou realista, eu sou verdadeira, né? Então ela está sempre projetando no outro essa insegurança, essa baixa autoestima, ela está sempre projetando. E com base nessas observações que eu já fiz em ambiente de trabalho, todos os lugares tem uma pessoa dessa. E o ponto de atenção aqui é que essas pessoas, elas têm um poder muito grande, uma capacidade de afetar as pessoas à sua volta. Nesse sentido que nós estamos falando aqui. Às vezes de a pessoa se sentir insuficiente, de baixar a autoestima das pessoas, porque o olhar dela sempre vai ser para o copo meio vazio. Então preste atenção se você não está sendo afetada por uma dessas pessoas, porque é muito comum em todos os ambientes a gente conviver com esse tipo de pessoa, tá? E aí, se você consegue identificar isso, agora você vai treinar para saber qual é o guarda-chuva que você vai abrir da próxima vez que isso aconteceu, tá? E é nesse sentido que eu falo que é importante a gente identificar se tem pessoas à nossa volta desse jeito. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, é o jeito da pessoa, é as dores que ela teve na vida dela que vai fazer com que ela seja desse jeito. Nós não vamos mudar ninguém, mas a gente precisa aprender a se proteger. E acreditem, esse exercício sozinho, ele já muda o seu eixo emocional. Ele já vai ter o poder de te equilibrar, de te proteger, tá? Dos julgamentos, das críticas e das comparações. E olha, eu quero finalizar essa live aqui reforçando mais uma vez. Nós não temos controle sobre o mundo lá fora. Dentro dessa metáfora que eu estou usando aqui hoje, nós não temos controle sobre a chuva que cai. Mas a gente tem controle no guarda-chuva que a gente usa. Cabe a você abrir esse guarda-chuva. Cabe a gente saber qual é o momento de nos proteger dessas críticas, desses julgamentos. Então, é a gente ter o controle de deixar que isso nos afete ou não. O mundo sempre vai ter uma opinião sobre mim e sobre você. Todas as pessoas vão continuar tendo uma opinião sobre nós. Mas cabe a cada um de nós decidir o quanto que isso me afeta, o quanto isso vai entrar aqui dentro de mim ou não. Isso é controle emocional, isso é inteligência emocional. Então, escolha, você tem o poder. Mais do que isso, é eu e você que temos a responsabilidade emocional
de proteger a nossa paz, de proteger as nossas emoções, de honrar a nossa essência, aquilo que nós somos de verdade, porque caso contrário, a gente vai perder até a nossa própria identidade. Então cabe a responsabilidade nossa, minha e sua, olhar para dentro e desenvolver esse autocontrole. Pessoal, eu sempre trago alguns pequenos passos. E claro, eu sei, eu tenho consciência que não é isso que vai resolver tudo, tá, gente? Essas lives, elas são como um contra-gota. Cada semana, uma gotinha de consciência. Cada semana eu trago algo para que a gente possa despertar. Mas claro, eu sei que isso não é isso que vai gerar... para quem quer um processo mais direcionado, para quem quer algo mais concreto, aí tem os cursos, tem os treinamentos, tem algo que realmente vai trazer um direcionamento, que vai fazer com que você mergulhe mais fundo, que você se entenda na profundidade, tá? E por que eu falo isso, pessoal? Porque é uma questão até de responsabilidade mesmo, né? Jane, eu não vou sair dessa live transformada? Não, e eu sempre falo isso. Nem é a proposta dessas lives. A proposta aqui é que a gente tenha esse momento nosso, uma vez por semana, 30, 40 minutos, da gente exercitar o nosso olhar para dentro, contra-gotas de autoconsciência, tá? Mas para quem quer algo mais profundo, algo mais concreto, é claro, aí a gente precisa de um direcionamento, de algo que tem uma metodologia específica. E para isso existem os treinamentos, e como vocês que estão aqui todos sabem disso, eu já trabalho há 14 anos ministrando treinamentos e promovendo aí grandes transformações através do autoconhecimento, tá? E o último recado que eu quero trazer aqui para vocês, que eu falei isso semana passada, tá? Eu pedi para vocês anotem na agenda de vocês. Seria dia 4, mas eu achei melhor mudar essa data do evento. Você Mais Leve, olha já só o nome do evento, que vai ser no dia 11, tá, pessoal? Vai ser numa quinta-feira, vai ser às 8h08, nesse horário que nós já temos marcado aqui. Então vai acontecer, vai ser uma aula. E aí sim eu vou trabalhar com mais profundidade, vou trazer ferramentas para que a gente desenvolva mais leveza, mais equilíbrio emocional. Então, agora sim, anotem na agenda de vocês, dia 11 de dezembro vai acontecer o evento Você Mais Leve. Vai ser um encontro exclusivo para quem quer aprender a ter mais paz, a mais controle emocional, seja com você mesma, seja com a sua família, tá bom? Anotem aí na agenda de vocês, tá? E quero já mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo, por dedicarem o tempo pra gente aqui juntos ter esse momento de conexão com a gente mesmo. Olha, uma semana abençoada para vocês. E se você lembrar de alguém que vai ser importante assistir essa live, que essa live pode agregar, pode ser um despertar, então compartilhe a live também. A live vai ficar aqui gravada, tá? Beijo grande no coração de vocês e até quarta-feira que vem, às 8h08 da noite, tá? Um beijo.